Vamos a Eclesiastes capítulo 8. Eu preguei até o versículo 5 do capítulo 8, a primeira parte do 5. A divisão das frases não é nada fácil em algumas passagens de Eclesiastes. Os versículos não foram escritos por Salomão ou pelo autor do livro, foram colocados muito tempo depois. Os parágrafos, era tudo emendado, os capítulos. Então, não deixa de ser sugestão dos tradutores, e às vezes essas sugestões mudam. Então, o que expõe a palavra pode ter a liberdade de, com cuidado, com prudência, sugerir alguma distribuição aqui e acolá de frases para que tenha mais sentido na mente do expositor, sem mudar os termos, obviamente, sem mudar o contexto. Então, eu fiz isso aqui nesse trecho que vai do versículo 5, a segunda parte, até o versículo 9. Salomão agora dispara uma série de afirmações, até o versículo 9, afirmações curtas e aparentemente independentes entre si. Algumas vocês verão claramente que ele está repetindo algum assunto que já tocara antes. Ele vai fazer isso várias vezes, é como se ele já tivesse falado ou tocado nos temas principais que ele tinha a comentar, já tinha feito, mas voltasse aquele assunto à mente dele. Ele não pegou um certo assunto, sabedoria, aí expôs tudo o que ele queria sobre sabedoria, num certo trecho lá, e nunca mais falou de um assunto. Aí ele queria falar sobre opressão, aí falou tudo o que ele queria sobre opressão. Não, ele falava de sabedoria, de outra coisa, voltava a falar de sabedoria de novo, e ele fica assim o tempo todo no livro. Opressão, ele vai falar pela terceira vez em opressão, que já falaram duas, como vocês vão ver, e que ainda dificulta um pouco mais a exposição, porque não é bom dar a ideia de uma mera repetição. Por outro lado, é um tanto quanto claro que ele, ao repetir, ele acrescenta alguma coisa mais. Então, eu sugiro que você não desligue aí o botãozinho da sua atenção, quando lê, sobre a opressão. Não, já vi sobre a opressão em Eclesiastes. E desliga, vamos ver o próximo assunto. Não faça isso, porque ele vai acrescentar alguma coisa sobre a opressão que ele não tinha dito antes. Sabedoria. Fala muitas vezes, é o tema que ele fala mais. E ele sempre tem alguma coisa a acrescentar. Então, ser um bom exegeta ou estudioso da Bíblia requer esse tipo de observação muito cuidadosa. Então, minha sugestão para separar as frases é a seguinte. Segunda parte do versículo 5. O coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Eu emendaria com o 6. Porque há um tempo, olha o assunto do tempo, nas duas frases. Porque há um tempo e um modo para todo propósito. Vamos parar aqui e vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos ajude a aprender a tua palavra e sermos crentes mais fiéis e discípulos de Cristo, mas dignos, ou talvez menos indignos deste nome. Que os crentes cresçam em Cristo aqui nesta pregação, e os que não estão ainda sob o teu jugo, ainda não se entregaram a ti, que venham a fazê-lo urgentemente, porque não sabemos quando chegará o dia da partida desta terra. Obrigado pela tua palavra tão honesta e pelo teu Espírito,
que nos ensina esta palavra. Em nome de Cristo. Amém. Então, ele repete o que falou lá no capítulo 3, versículo 1, falando da questão de repetição. Ele repete a questão há um tempo e um modo para todo propósito. Ora, ele está quase repetindo literalmente o que ele dissera no capítulo 3, que fala há um tempo para todo propósito determinado debaixo do céu e tal. Mas com um detalhe valioso aqui, nessa questão de tempos e propósitos. O sábio tem uma vantagem enorme quanto a essa questão de tempos e propósitos. O sábio tem uma vantagem enorme sobre duas coisas: quando agir e como agir. Como eu falei, ele repete o tema, no caso, há tempos para todo propósito e tal, mas ela acrescenta algo. Ele não perde uma chance de exaltar a sabedoria, como ele faz aqui. Quando agir, como agir. É interessante que, às vezes, alguém acha que deve fazer alguma coisa em certas circunstâncias que surgiu na sua vida, mas não sabe, e sabe até o que deve dizer, o que deve falar, ou como agir. É que não tem muita dificuldade de fazer, entender isto, não. Mas fala antes do tempo. Estraga tudo. Ou como outros podem chegar ao redor dele: você ainda não fez isso? Não, estou aguardando tempo. O homem está passando o tempo. Você não fez isso? Não falou com a pessoa? Não agiu assim? Ainda não tomou atitude tal que você tem que tomar? Não, eu sei que eu tenho que tomar, eu vou fazer, mas está perdendo o tempo. Então, se precipita, fala antes do tempo, fala depois do tempo, estraga. Porque o fator timing, usando a expressão inglesa, o fator do tempo excelente, adequado, é fundamental esse fator. Quando falar, quando agir, quando reagir. E às vezes o contrário, não o contrário, mas reversamente ele sabe o tempo certo de agir, de falar, mas não sabe como. O momento a pessoa até que sabe, ou entendeu que o tempo certo é aquele, nem antes nem depois, agora eu vou agir. Aí age de uma maneira toda errada, estraga tudo, porque se é uma coisa de falar com força, fala sem força nenhuma. Se é para ser muito preciso, fica vago. Se é para ser vago, fica preciso. Se é para ser duro, é mole. Se é para ser mole, fica duro. Mistura. Aí Salomão diz assim: o sábio sabe. O sábio sabe. Ou sabe mais do que os outros. Porque o sábio não sabe de tudo. O sábio, eu digo, tem sabedoria de Deus. Ele não sabe de tudo. Salomão disse várias vezes, até há pouquíssimo tempo atrás aqui, ele tinha dito que tem coisas que a gente não consegue entender. Ele próprio, lembra, semana passada até eu comentei que ele disse que isso aqui ele não entendeu direito, ele tão somente entendeu aquilo, mas não passou muito daquele tipo de entendimento. Ele deixava claro que ele mesmo não entendia muitas coisas, e a vida é difícil, é impossível de ser compreendida totalmente pelo ser humano e tal. Então, não é novidade que ninguém vai entender tudo e ser doutor no que dizer, no que falar, na hora certa, tudo perfeito. Não. Mas, se alguém tem vantagem nisso, que é muito difícil no dia a dia, a hora de chamar o esposo para uma conversa, ou a mulher para uma conversa, ou o filho, criança, ou o filho adolescente, que já é outro contexto, ou uma filha adulta, que já é outro contexto, ou o vizinho briguento, ou um vizinho que não é briguento, mas é muito
avoado e está atrapalhando, tirando a paz do outro lado, porque está usando um som muito alto, o cordeiro não nota isso, aquilo, o latido do cachorro, e ele é muito simpático e ri, mas não faz coisa nenhuma com as reclamações, e como é que eu vou agir com esse vizinho, eu vou falar com o síndico, vou fazer por escrito. É difícil, o dia a dia é difícil, nos negócios, nas decisões. Pois se você quiser menos dificuldade, e quiser um pouco mais de facilidade e de condições de resolver bem, busque sabedoria. Eu já estou me sentindo muito repetitivo, mas é o jeito, porque Salomão foi nessa questão da sabedoria, de exaltar sabedoria, de buscar sabedoria. Versículos 6 e 7, segunda parte do 6 e do 7. Porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Eu acho que esse mal a que Salomão se refere aqui é o que vem a seguir. Alguns acham que esse mal se refere a alguma coisa que ele falou no passado, que pode ser. Às vezes é difícil quando um autor bíblico, João, traz uma dificuldade extra. Quando ele vai dizer alguma coisa, ele coloca uma afirmação, nisso consiste. Aí, peraí, esse nisso consiste, no que ele acabou de dizer, ou que ele vai já enunciar? Tem 2 pontos depois? Não adianta ver se tem 2 pontos depois, porque não existia 2 pontos na língua grega. Então, não tem 2 pontos, não ajuda muito aí, tem que estudar e ver qual é o que se encaixa melhor na sua maneira de ver. E os intérpretes se dividem às vezes. Não, ele está falando sobre uma coisa que passou. Nisto consiste, isso que eu acabei de dizer, consiste isso. Não, é o que ele vai dizer para frente. Agora, é o tipo da discussão que não é muito grave, não faz muita diferença o resultado, porque é a palavra de Deus, então seja o que está atrás, o que está na frente, tudo é importante, tudo realmente merece ser estudado e visto com lente de aumento. Então, não quer dizer muita coisa. Mas esse aqui é um caso típico, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Não, é o mal que ele acabou de falar. Qual foi o mal que ele acabou de falar? Então, vamos ver a última coisa que ele disse que não é boa. Aí, não, é o que vem na frente, que é o que eu acho. Aqui teriam 2 pontos, no caso. É grande o mal que pesa sobre o ser humano, 2 pontos. Ou então poderia ser, isto é, ou seja, né, na minha maneira de ver. Que eu não sei o que estava na mente de Salomão ao escrever isso aqui, se era o que ele tinha acabado de falar ou o que ele ia anunciar lá na frente. Eu acho que faz mais sentido o que ele vai anunciar aqui. Qual é o mal, então, a que ele se refere? Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Então, é uma total, ele se refere à muito conhecida, óbvia, sofrida incapacidade do ser humano de saber o que irá acontecer. Quem poderá dizer? Isso é uma pergunta retórica, só para chamar a atenção de uma resposta que é óbvia. Ninguém. Quem poderá saber o que vai acontecer? Ninguém. Não, mas eu costumo visitar uma pessoa, de vez em quando eu marco uma sessão e pago ali um tanto quanto, mas a pessoa até se veste meio esquisito, mas ela adivinha o futuro. Olha, adivinha. E eu já fui algumas vezes lá e eu estou falando aqui como se fosse alguém falando. Nunca fui adivinho, não. Então, não é o adivinho, não, que vai dizer o que vai acontecer? Não. E nem os espíritos dos mortos? Não. Então, não adianta uma reunião onde um copo se mexe para lá e para cá e tal, respondendo perguntas e tal, ou aparece alguma coisa, uma voz enche o ar,
Não é ali, não? Não. E onde é? Em lugar nenhum. Nenhum, zero. Mas isso é ruim demais, é um mal. E esta é uma passagem, inclusive, que combate o predizer do futuro de cada pessoa. A religião, inclusive, cristã, que se chama de cristã, fala em Jesus Cristo e tal, e que prediz o futuro de cada um e se propõe a fazer isto. Há crentes, inclusive, que se dispõem e arranjam coragem de dizer: eu tive uma visão. Não faça essa viagem, não, porque não vai ser bom para você. Eu vi o seu navio afundando, o seu avião caindo. Não faça isso. Eu que diria, não faça isso de ouvir alguém assim. Porque não há como predizer o futuro, não adianta. Deus utilizou-se de meios registrados na Bíblia. O principal de todos era a profecia, em que Deus transmitia de uma maneira direta, sobrenatural, algo sobre o futuro de uma pessoa específica. Mas talvez menos do que você pensa. A grande maioria dos profetas falaram sobre coisas do futuro da terra, ou da humanidade, ou da criação, o que vai acontecer. Isso nós sabemos, com base em profecias. Então, é futuro que Jesus Cristo vai voltar? É. E nós podemos afirmar? Podemos. É futuro que você vai para o céu? É. E você pode afirmar? Pode. Estava lendo hoje à tarde sobre um mártir, o Guenote, que eram os crentes perseguidos na França, numa certa época, em que já estava pertinho já da fogueira. Ele foi condenado a ter os dois pulsos, as duas mãos cortadas, mas isso era pouco, e depois disso queimado. Aí o carrasco perguntou para ele: seu nome? Ele disse: tal. Residência? Até hoje é na cidade tal, mas é muito breve no céu. Isso aqui é uma resposta. Já na beira do fogo ali, onde ele morreu. Residência, muito breve, o céu. Antes desse sol se pôr, minha residência é o céu. Pode anotar isso, seu carrasco. Bonito demais. Mas, esse homem poderia ter falado dessa forma? Poderia. Porque está escrito na Bíblia para todos. Agora, você vai morrer de um tiro? Ou de câncer? Ou de velhice? Ou de uma pancada da cabeça no meio-fio? Não sabe. Seu novo negócio vai dar certo? Você vai passar no exame? Um dia uma irmã nossa que passou a fazer parte desse grupo de crentes que acham que prevê as coisas, disse para um amigo, um conhecido: eu vou fazer o exame e tal, e eu vou passar. Aí o outro disse: você vai passar? Eu disse: vou. Como é que você sabe? Deus me disse. Aí o outro ficou quieto. A irmãzinha, reprovada. O outro irmão bateu em cima. Não sabia que Deus não estava mentindo, não. Não, você me disse, que Deus lhe disse que você ia passar do exame. Não teve jeito. Ou Deus mentira para ela, ou ela entendeu errado, ou ela... ainda bem que ela teve o bom senso de ir por aí, e humildade, de dizer, humildade óbvia, né? Dizer: eu me enganei. Não faça mais isso não, minha irmã. Não faça mais um negócio desse. Expõe o nome de Deus desta forma. Então, é um mal que você não sabe o que vai acontecer para a sua vida. Fiquei pensando aqui, isso para os que gostam mais de conversar assim, sem muito compromisso sobre as coisas do futuro e tal.
Lá no céu não haverá mal nenhum. Isso aqui é um mal. Então, isso vai ser removido, nós vamos saber quanto do nosso futuro lá no céu. Não vou responder porque eu não sei. Mas fica aí a pergunta para os que gostam de... Não vou usar a palavra especular, que é muito boa, mas de conversar com cuidado e com limites sobre coisas que a Bíblia não diz claramente, mas que dá certas informações, que a gente pode fazer algum quadro e tal, mas com muito cuidado. Se quiser pintar esse quadro com muita clareza, está um passo de você inventar uma heresia. Que é assim que elas começam. Assim que elas começam. Não é que alguém acorda e diz, rapaz, vou inventar uma heresia. Não, não, não. Ele estuda a Bíblia com seriedade, aí começa a tirar conclusões que a Bíblia não ensina claramente, mas para a pessoa está meio claro. E vai entrando, quando vê, construiu uma tese. E segura naquela tese, adiciona detalhes, aí vai se complicando como areia movediça. Quanto mais você empurra o pé, mais você afunda. Quando vê, está inventando coisa e vira uma tremenda de uma heresia. Então, não sabe o que vai acontecer. E eu acho que o versículo 8 tem algo a ver com o que está escrito aqui. Não há ninguém que tenha domínio sobre o Espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, você não sabe. Mas a coisa que mais preocupa o ser humano quanto ao que vai acontecer com a própria pessoa é o quê? É o fim da vida. Por isso é que eu acho que tem algo a ver. É muito mais importante saber se eu vou morrer amanhã, ou daqui a uma semana, ou daqui a 15 anos, do que se eu vou passar no exame, se meu negócio vai dar certo, se não der, eu coloco outro, arranjo um emprego, sei lá, qualquer coisa, se a garota vai aceitar o convite para o casamento. São coisas que certamente afligem, e a gente gostaria de saber se a moça vai casar um dia, tudo bem, mas o grande mesmo nessa história é a vida, é o fim da vida. Essa que é importante. Cuidado com os carros na estrada. Cuidado por quê? Não, porque pode ser acidentado e ter uma sequela e tal. Mas o que está por trás mesmo é o cuidado para não morrer. A cirurgia vai fazer, cuidado, tem risco, tantos por cento e tal. O cardiologista tem tantos por cento de ter um infarto nos próximos 2 anos e tal. Tudo, aí entra na estatística e tal, probabilidade, mas não sabe, e está lá o mal, não sabe quando vai morrer, a humilhação, Deus não deixa saber. Agora, na sua versão, é provável que tenha a palavra vento. Se você tem a revista atualizada, tem a palavra vento. No que eu li, espírito. Pastor, vento e espírito. Numa tradução, vento, outra espírito. A palavra no hebraico significa realmente espírito e significa vento. Mesmo é utilizada dos dois jeitos. Os que traduzem como vento, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Nem tampouco quem tem o poder sobre o dia da morte. Pode ser que a pessoa esteja... Salomão quis apenas fazer um degrau. Ninguém tem poder sobre o vento, ninguém tem poder sobre o dia da partida, ele subiu de degrau. Um poder maior do que o outro. Pode ser, inclusive, em Provérbios 27 e 16, eu não vou ler, não precisa, diz que ninguém pode pegar o vento com as mãos, mostrando que ninguém domina realmente o vento, tenha domínio sobre ele. Então, pode ser que a ideia seja essa. Ou, como eu penso,
espírito, e ele apenas repetiu a primeira parte, dando, com outras palavras, e dando ênfase, que é muito comum nas Escrituras também. Diz uma frase, diz uma segunda frase bem parecida, mas que significa basicamente a mesma coisa, mas para efeito de ênfase, que não muda muita coisa. Que seria como eu li: não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco que tenha poder sobre o dia da morte. É quase como se dissesse, ou seja, não tem poder sobre o dia da morte. É a mesma coisa. Segurar o espírito, você não vai hoje à noite. Você não vai hoje à noite. Os mestres disseram que eu não tenho mais 24 horas de vida, estou no final, mas eu não vou deixar meu espírito partir. Salomão diz, não dá. Mesmo que ele tenha falado sobre vento, na segunda parte ele deixa claro mesmo, nem tão pouco que tenha poder sobre o dia da morte. Ninguém pode impedir o dia de partir, adiar o dia marcado para cada um morrer, marcado pelo Criador, marcado por Deus. Esse dia está marcado. Se você pensa que o remédio que você está tomando, o ar extra lá no hospital que você está tomando, está adiando o dia da sua partida, não está. Por um aspecto terreno aqui, clínico, médico, pode até dizer que está. Se não estivesse tomando esse remédio, já tinha morrido há muito tempo. Está certo, ok. Tem sentido. Mas, a rigor, não está. Porque está marcado o dia que ele vai morrer. E ele não sabe qual é. Então, fica muito no escuro. Então, todos os seres humanos estão privados de saberem o dia e, em princípio, gostariam de adiar. Em princípio. Há casos mais tenebrosos e mais complicados do suicídio, e tudo já entra numa questão já de um funcionamento da mente já danificado e tudo, que não seria o normal do dia a dia. O normal do dia a dia é a pessoa preservar a sua vida e querer adiar o dia da sua vida. É o normal, é o que se espera. E curioso que Salomão chama isso de uma luta. Olha aqui o versículo 8. É o 8 ainda mesmo. Não há como escapar desse combate. No original, é mesmo essa a tradução. Combate, atualizada, diz peleja, luta, pode ser também. Você já notou que é exatamente isto que acontece com cada um de nós? A ansiedade por mais um dia de vida é tremenda. Desde o dia do nascimento, que aí a ansiedade não vai ser da criança que, felizarda, ainda está livre de ansiedades próprias, mas dá para falar um pouquinho da ansiedade do pai e da mãe, com a criancinha que está febre alta que não baixa e ameaçada. Ansiedade por mais um dia de vida, mais 2, agora bom mesmo era mais 10, era mais um ano, mais algumas décadas. Aí a criancinha vai crescendo e daqui a pouco está ela mesma preocupada, pai, eu vou morrer, mãe, eu vou morrer. Ansiedade grande pelo fim da própria vida. Luta, isso é uma luta, uma fonte tremenda de agonia. Há maneiras corretas de lutar, vamos chamar a procura sadia de sobreviver,
o instinto de sobrevivência, muito correto, que é uma luta saudável, mas também maneiras extremadas, exageradas, desesperadas, que chegam a ser erradas e até mesmo ilegais, algumas vezes nos limites. E acontece que na vida prática as soluções não são muito claras. Entuba ou não entuba? O pai velho ou a mãe velhinha, entuba ou não entuba? Aí tem aqueles que dizem, é claro que sim, a vida está ainda disponível no que a medicina tem para fornecer, está sob anestésico e tal, e tem os motivos, e diz, entuba até o último suspiro. Aí tem a outra que diz assim, entuba não adianta mais, já viveu demais, ou não viveu muito, mas a doença é absolutamente terminal, todos afirmam isso, só há sofrimento pela frente, não entuba mais. Aí tem outros que dizem entubam, aí depois se arrependem e olham para trás e dizem, não devia ter feito aquilo. Você já deve ter visto esses 3 tipos de reação, eu já vi. Qual é o certo? Qual é o errado? Não tem. Não tem. É muito pessoal. É uma luta. É uma batalha terrível. Por mais um dia de vida. 2, 3. Mesmo que escape, vai ficar sequelas grandes. Não importa, é vida, é vida. É um mal. Não sabe o dia que está marcado no céu. Não sabe se Deus, o Criador, espera que use o último recurso da medicina ou pode desistir. Aí tem países que tem a questão da eutanásia, outros que é ilegal, outros não é. E o que é realmente eutanásia? E qual é o limite exato em que se torna eutanásia? Coloca mais um remédio ou mais um recurso ou não. Não, isso não tem nada a ver, mas se der um remédio que pode apressar um pouco, já ficou. Não, mas não é para apressar, é apenas para anestesiar mais. Mas quando anestesia mais, sobrecarrega o coração. Então pode chegar, não é, e acaba nos tribunais. É muito complicado o ser humano chegar e dizer, ok, eu não me preocupo mais com o dia da minha partida. Não dá. Surgiu uma medicação nova lá na Suécia. Não foi aprovado nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum, mas na Suécia tem uma clínica lá, e lá não é ilegal, não. Aí a pessoa tem recurso, pega o avião, vai para lá, é razoável, não é razoável. Tem um esposo de uma parenta minha, morreu no voo, indo para um país da Europa, na ânsia de um tratamento último tipo da doença que ele tinha lá, eu conhecia bem, e morreu no voo, não chegou nem lá, no destino. Certo? Errado? Claro que os médicos não deram nenhuma esperança aqui, mas é razoável, não é razoável? Ninguém abre a boca. Com cada um sabe a sua dor, seus limites, seus recursos, suas condições. É impressionante como o assunto mexe e é muito delicado. Então, o que a gente aprende disto aqui? Que faz parte da vida. Esse mal e essa angústia, e que se você quiser resolver de alguma maneira embaixo do sol, coitado de você. Coitado do ser humano que quiser enfrentar isto
à parte de quem está acima do sol, acima dos céus, Deus, que é como a gente vem colocando o tempo todo, que Salomão se propõe a falar da vida embaixo do sol, mas constantemente referindo-se a como seria ou como é que funciona acima do céu. Agora, nessas últimas pregações, os textos que estão aqui, ele está falando muito pouco do Criador e do que está acima do céu. Ele está focando muito aqui embaixo. E fica meio angustiante, né? Fica meio sufocante isso aí. Mas, se todo ser humano sem Deus se sentisse sufocado. Mas o diabo é tão poderoso, é tão sagaz, e o egoísmo, o orgulho humano cegam de tal forma que muitos até que se sentem sufocados sim, mas não identificam esse sufoco, não sabem onde está a raiz e procuram de todas as formas aliviar e não conseguem. Mas tem muitos crentes também que sofrem com todo tipo de angústia, de ansiedade, inclusive com essa questão de vida ou morte. Eu sei, mas o crente sabe onde é que está a fonte da resposta, onde é que está a fonte do poder. Ele sabe, ele não deixou de ser uma criatura humana porque é crente, não. Está sujeito a diversos tipos de fragilidades, de erros, de pecados e tudo mais. Mas ele sabe raciocinar acima do sol. E com certeza isso é um alívio tremendo quando ele consegue buscar esse Deus, orar convenientemente para esse Deus, descansar nesse Deus. Outra coisa, é outra dimensão de sofrimento. Inclusive, para o crente, o sofrimento que ainda está lá, embora menor, mas está lá, ele se torna uma matéria-prima nas mãos de Deus para edificá-lo, o crente, para ajudá-lo, aprimorá-lo. Então, é tudo diferente. E se a vida estiver no fim mesmo, como o irmão Marte lá disse, hoje eu mudo de residência. Simples, né? Simples assim. O terrível dia da morte, que faz com que pessoas não passem nem na frente do cemitério. Não é que não vai em enterro, não. É que não passa na frente e nem atrás. Terrível dia da morte. Para o crente, é o dia que eu mudo de domicílio. Tchau, Coelce. Tchau, internet. Tchau, contas. Tchau, imposto de renda. Aquele fiscalzinho que vinha na minha casa, mandou ir lá, com aquele convitezinho muito delicado, né? Está intimada a comparecer. Vai aperrear meus herdeiros, eles que pagaram a conta. Mas você mesmo mudou de residência. É o dia da sua morte. Não, é o dia da sua vida. O início da sua vida, noutra fase da vida, a continuidade do início de outra fase, mas a continuidade da sua vida eterna. Muito bem, aí vem uma frase muito complicada de Salomão: e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Aí, talvez lembre que a morte é consequência da maldade humana que é, e ninguém escapará dela. Pode ser uma interpretação. Ou apenas Salomão dizendo que procurar escapar de alguma situação fazendo o que é mal, o que é errado, não é solução, porque a maldade será cobrada. Pode ser também isso. Mas, irmãos, fica por aí. As duas opções têm muito mais do que essas, por parte dos estudiosos. E eu quero continuar no versículo 9. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Estão vendo? Debaixo do sol. Está focando para cá. Então, tudo isso
É um resumo do que falou até aqui ou do que vai falar para frente? Mesma coisa que eu já toquei. Agora há pouco eu achava que era o que ele ia falar na frente. Agora eu acho que é o que ele falou para trás. É achar. E repito, não altera realmente a substância, a essência da interpretação, não altera se é o que ele acabou de falar ou o que ele vai falar. Seja como for, ele já vai passando da metade do livro aqui, começou a repetir vários pontos, como eu já disse, que acontecem sobre a vida embaixo do sol, e esses pontos aqui, praticamente todos eram negativos. A vida só adquire algum sentido quando ele passa para o Criador, ele passa por cima do sol, às vezes diz dos céus, embaixo do sol, embaixo dos céus. Mas aqui na terra, se for olhar para cá, vai ser negativo. O máximo que ele consegue é goza a vida, e nós vamos chegar lá ainda nessa passagem, com a mulher da tua mocidade, usa aí o fruto do teu trabalho, que isso é o melhor que tem para você e tal. É o que tem mesmo, é só isso aí mesmo. A vida, o máximo que ele conseguiu tirar é isso aí. E deixando claro que isso era paralelo às opressões, às angústias, às dificuldades, a essas incapacidades, tudo isso era dia a dia, dorme mal, ele fala também em dormir mal, fala em tudo que é desgraça embaixo do sol. Mas, se for ficar mesmo só aqui embaixo do sol, tem algumas sugestõezinhas aí, muito... fazer o quê? Não tem solução. Muito fraquinhas, bem práticas, mas vive a tua vida aí, com a tua mulher, teus filhos e tal. Como se dissesse, e aguenta o tranco. Então, é muito negativa a vida embaixo do sol. Está vendo, pastor? Bem que eu disse que eu não gostava muito de ler Eclesiastes, que é um livro muito para baixo. Para quem quer. Para quem nunca leu. E eu discordo, vou usar uma palavra difícil, peremptoriamente, essa aí veio agora, de quem diz que o Eclesiastes é um livro para baixo. É para baixo do sol e é ruim mesmo para a vida embaixo do sol. Mas ele fala muito do Criador, muito ainda vai falar ainda. Então, como é que você resume dizendo que é um livro para baixo? Não é justo, não é nem honesto. Agora, tem passagens inteiras profundamente desanimadoras, que dão um desânimo. Sim, porque nós estamos nessa vida e o sol está em cima de nós, por enquanto. Então, mesmo crentes, nós ainda enfrentamos muitos dos problemas, para não dizer todos, de uma vida embaixo do sol. Tudo bem, embora tenhamos outros recursos para lançar mão, como eu já disse, nós os crentes, mas que os males da vida embaixo do sol estão todos aí ao nosso redor, dentro de nós, estão. E ele não nega isso. Então já ficou muito claro até aqui que a parte das coisas lá do céu, a vida aqui é sem sentido, cruel e confusa. E ele coloca então mais uma observação. Há um tempo que uma pessoa tem domínio sobre outra para seu próprio mal. A atualizada diz, há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Novamente a questão. Assunto, opressão. Ele já havia falado sobre a opressão. Eu acho que eu dediquei uma mensagem inteira sobre a questão da opressão. Não sei se foi no capítulo 5, versículo 8. Ou foi no 7, eu não me lembro mais. Eu sei que nós comentamos sobre a opressão no capítulo 5, versículo 8, em que diz lá, resumidamente, que o homem é um explorador nato. Nato, ele explora quem ele pode. O rico é explorado pelo mais rico. O poderoso é explorado pelo mais poderoso. E o pobre é explorado por todos. Triste, chocante realidade, mas é assim, está lá escrito com todas as letras. No versículo 7 do capítulo 7,
Novamente ele fala de opressão e dizendo que, embora haja vários níveis de opressão de um povo, de uma comunidade, de um grupo, de um só indivíduo, a opressão é generalizada no mundo. Nenhuma novidade. Até um sábio, se oprimido, perderá a sua lucidez. Lembram? Que a opressão endoidece. E, de alguma maneira, vai ficar, até um sábio vai ficar muito perturbado. A humanidade sofre tremendamente com o mal da opressão de uns sobre outros. Agora ele volta ao assunto da opressão. Mas lembra que eu disse que, mesmo que ele volte com o assunto, agora pela terceira vez, fique com a alma aberta, porque vai sair alguma novidade. E saiu. Ele joga ênfase num aspecto muito interessante e que serve de consolo para os oprimidos, ou seja, para todos nós, porque alguém, em um momento ou outro, vai acabar sendo oprimido de alguma forma. Qual é o consolo? Por mais danosa que ela seja, em princípio, toda opressão é provisória. Olha só, ele não tinha dito isso. Mas, pastor, primeiro, ele está falando que a pessoa tem domínio sobre a outra para o próprio mal. Mal de quem? Se dividem os comentaristas. Uns acham que é para o mal do oprimido, que é mais óbvio, mais claro. Mas outros discutem isso. Não. Aqui é para o próprio mal do opressor. Dizer que é para o mal do oprimido é muito óbvio. Ele está quase não dizendo nada, no sentido de que todo mundo sabe. Mas a questão aqui, o sal, é exatamente ele dizer que a opressão faz mal ao próprio opressor, que vai acabar colhendo frutos da sua própria opressão. Todas as duas maneiras de ver têm total sentido. Não sabemos o que estava na mente de Salomão. Nem vamos atrás de trabalhar numa ou na outra hipótese. O que interessa, pelo menos que eu quero aproveitar aqui, é toda opressão é provisória. O irmão mais velho oprime o mais novo. Demora uma coisinha ali, mas às vezes é a criança, quando fica adolescente já muda, ou piora, mas seja como for, um dia cresce mais ainda, outro cresce mais ainda, e cada um tem seu rumo. Aquela opressão acabou. Enquanto a opressão está lá, parece que não acaba nunca. E talvez aqui tenha um certo consolo até. Como eu disse, um certo alívio. Os famosos bullying nas escolas, na minha época não era bullying, eu não sei qual era o nome. Mas hoje é bullying. Toda criancinha sabe. Na escola. Mas que eu acho que desde que Adão pecou e desde que escola começou a existir, teve. E se não era na escola, era na vizinhança. Então, oprimido pela gozação do outro, por causa do tamanho da orelha, da altura, por causa do jeito de falar, de qualquer coisa que os colegas veem de fraqueza no outro, pá! Em cima. Às vezes tem que sair na mão para deixar de ser oprimido, mas a mãe diz em casa, não bata, e o pai é crente e diz, não devolva o tapa que vai, o empurrão que vai levar lá, mas estão me empurrando todo dia, não empurro ninguém. E uma das dificuldades grandes da educação do pai é essa questão do que, até onde se impõe, que Cristo pregou e ensinou a não violência, quando é que é aplicável, quando não é tão aplicável, quando tem outras coisas, é muito complicado. Mas, seja como for, não precisa explicar para uma criancinha o que é ser oprimido, porque ela sabe. É uma pena. Talvez ela vai saber explicar, claro, mas ela sabe e ela sofre. Agora, ela cresce na escola, a opressão muda de uma certa maneira, de pessoas, o tipo de bullying, talvez entre na faculdade, não sei, mas já é outro contexto, já é diferente. O fato é que a escola primária lá vai passar, a outra vai passar, a faculdade vai passar. Passa. O chefe cruel, malvado chefe.
passa. Passa, de alguma forma. Passa. A empresa dele quebra. Ou ele é demitido, ele pelo mais chefe ainda. Ou você vai arranjar outro emprego, ou ele vem a falecer, né? De repente, eu tenho um irmão muito querido que dizia, não tem problema grande que Deus não resolva com uma boa morte. E ele dizia, sério, não tem problema grande que Deus não resolva com uma boa morte. Então, o chefe morre. Se for muito opressor demais, vai ser um alívio, ou aguente, é provisório. O ditador passa. Ditador. Mas, pastor, teve ditador de durar 30 anos, 35 anos. Eu sei. Cadê hoje? Morreu. Mataram. Teve um que morreu de cabeça para baixo, enfiado num gancho de açougue, chamado Benito Mussolini, já no final da Segunda Guerra Mundial, italiano, morreu pendurado de cabeça para baixo num gancho de açougue, ele e a mulher, os dois. Muita gente sofreu debaixo das garras dele, aí ele passou. A opressão dele passou. Agora, eu não sei do próximo, mas aquela passou. Passa. Então, é uma lição, um tanto quanto óbvia também, não tem nenhuma novidade aqui, mas certamente ajuda. Aguente um pouco mais. Que vai passar. Nesta vida. E na outra vida já é uma outra situação em que aí não vai haver mais opressão. Bom, não vai haver uma opressão para os crentes. Não, eu diria nem para os não crentes. Eles vão para o inferno e não serão oprimidos lá, no sentido de que eles estarão debaixo de um juiz justo, que vai dar o que eles merecem, na medida perfeita. Vão sofrer muito, mas que estão sendo oprimidos por um tirano, absolutamente. Deus não é tirano. Se você pensa que o diabo está no inferno satisfeito, pulando carnaval, com 2 louras de cada lado, como às vezes pintam, o diabo vai ser jogado dentro do lago de fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos ou seus demônios, assim falou Jesus Cristo. Então, o diabo está lá dentro também. Então, essa questão de opressão passa aqui. Para os crentes, maravilha pura. Para os perdidos, sofrimento puro, mas não mais opressão. E essa não passa. Inclusive, não é opressão, como eu já coloquei. Então, Salomão está dizendo aqui o que vale para qualquer época. Eu quero encerrar. Assuntos muito práticos, como eu coloquei. Lembrando, tanto quanto óbvio também, que podendo escapar da opressão, escape. Podendo escapar, escape. Paulo disse, foi convertido numa certa situação, fique ali enquanto puder. Podendo sair, saia. Pronto. Não é porque se converteu que agora não pode mais servir alguém que não é crente. Não, fique no emprego. Lá e tal. Agora, se puder, se for muito inconveniente por algum motivo, saia. Então, eu diria a mesma coisa aqui. Então, podendo sair, você está com um chefe muito ruim, você pode ir para outra seção, é um emprego público, ou pode ir para outra empresa privada, vá. Podendo. Irmãos, tem uma exceção aqui, a questão do casamento, que eu não vou falar disso no final da pregação, porque a opressão pelo cônjuge. O casamento é para toda a vida, assim Deus revela nas Escrituras, como eu compreendo. E uma opressão ininterrupta não vai passar no casamento, naturalmente. Não, na outra fase do casamento, pode ser que passe se o opressor, ou ele ou ela, mude. Mas se não mudar, não vai passar. A não ser pela separação. Que é exatamente o que vai acontecer. Se um oprimido
mesmo a contragosto, ele não suporta aquela opressão, não aguenta mais. O rumo dele vai ser separar. Bom, ruim, certo, certo, errado, o que a igreja pensa disso, daquilo, recasamento, divórcio, independente de qualquer coisa, não aguenta. Ele vai separar. Cada um vai ter seus limites. Certas mulheres aguentam até aqui, outras mais, outras menos, ou homens. Então, é uma questão muito complexa, muito vasta, mas eu quis só colocar que coisas na vida, até filhos que dão muito trabalho quando crianças, eles vão crescer, embora o assunto não seja opressão. Bom, pode até ser opressão de filho sobre uma mãe, sobre um pai com personalidade mais frágil, tem opressão, por incrível que pareça, também, mas acaba o filho também crescendo e indo. Mas casamento, eu só quis dizer que é uma exceção, mas que infelizmente vai acabar na regra de Salomão. Ou seja, há um tempo em que alguém tem domínio sobre o outro, oprime o outro, mas esse tempo acaba terminando até por, repito, por absoluta falta de condição de suportar opressão. E, embora sendo também claro e evidente, nunca oprima ninguém. É o outro lado, né? É tão ruim ser oprimido, você já foi de alguma maneira, imagino. Não oprima ninguém, ninguém neste mundo. Seria até bom você fazer um exame na sua consciência, se é pai de filhos pequenos, ou bebês, ou já meninos, ou adolescentes, ou não sei, ou se você tem empregados ao seu comando, ou se não empregados, mas sendo no lugar público, se você tem subordinados ao seu comando, ou não está nem sob seu comando hierárquico, mas está sob seu comando mental, psicológico, porque tem gente que escraviza o outro, mesmo sendo abaixo do outro, mas a personalidade é tão forte e a do que está acima, hierarquicamente, é tão fraca que o outro domina. Há casos e casos. Então, seja como for, dominar alguém não está na lista das virtudes de um crente. Nunca domine ninguém. Pense nisto, peça a Deus sabedoria, e, por favor, não vá pensar que disciplinar um filho, até fisicamente, isso é opressão, porque não é. Opressão é não educar fisicamente, como a Bíblia diz. Então, poderia explicar muitas coisas que pessoas talvez pudessem achar que é opressão, sem ser, que eu não vou ter tempo de dizer. Mas seja como for, fica ligado com o tema. 3 vezes, até aqui, Salomão fala na questão da opressão. Okay? Podendo escapar, escape. Não podendo, aguente, que passa. E não domine ninguém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude com o que foi dito para a honra do Senhor Jesus Cristo, que nos salvou. Amém.